Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual o horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou o João Paulo e o tema do vídeo de hoje é um dos grandes questionamentos dessa geração atual, da minha geração, um dos grandes empecilhos que essa geração enfrenta. As lutas do dia a dia, os gigantes que enfrentamos todos os dias. E hoje eu quero falar sobre a história de Davi e Golias. Assim como Davi teve que enfrentar o gigante Golias, como muitos já sabem, que conta lá na primeira carta de Samuel, versículo 17, capítulo 17. Davi precisou enfrentar um gigante, mas aquele gigante não decidiu o futuro de Davi. Todos nós temos gigantes, todos nós cristãos temos gigantes a enfrentar, medos, medo do futuro, medo de não dar certo, medo de estar fazendo errado, medo às vezes de não ser digno do céu. Não somos, mas a misericórdia de Deus nos resgata da nossa iniquidade. Seja o gigante da ansiedade que tanto aflige essa geração de hoje, a minha geração, principalmente com as comparações, com achar que está atrasado, achar que não conseguiu, porque fulano ou ciclano está bem à frente. Seja o gigante do pecado, seja lá qual for o seu pecado, é aquele gigante que te impede de alcançar a glória, o gigante que te impede de chegar até Deus, é o seu pecado. Seja o gigante do desânimo, o gigante da procrastinação, que muitas vezes te impedem de fazer o que você nasceu para fazer, o que você foi criado para ser feito. Às vezes a procrastinação, o desânimo, eles vêm para embaçar, para te desvirtuar do caminho, para embaçar suas vistas. Mas quando estamos com os olhos no objetivo principal, central, tudo fica mais claro. E o nosso objetivo principal e central é e sempre deve ser Cristo. Nosso objetivo principal e central sempre é e deve ser a cruz, o sacrifício de Cristo por cada um de nós e sua ressurreição por cada um de nós. Gigante nenhum vence isso. Gigante nenhum vence a morte. O nosso Senhor venceu. E você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo esse vídeo, que está escutando, eu não sei qual o gigante que você enfrenta. Se são as preocupações, a procrastinação, a ansiedade, a depressão, o medo, os pecados. Não sei quais são os seus pecados, não sei o que te aflige. Mas o Deus do impossível não é afligido por nada. O Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Abraão, não se abate facilmente. Ele é grande, ele é gigante. E em meio à sua grandeza, ele nos ensina a como devemos agir. Davi, quando foi derrotar Golias, confiou em Deus antes de confiar na espada. Antes de confiar naquela pedrinha, ele confiou em Deus. Aquela pedra que ele arremessou e acertou a cabeça do gigante. Antes de tudo, ele confiou em Deus. Antes de tudo, devemos também confiar em Deus. Antes do medo, devemos falar: Senhor, eu estou com medo.
Não sei o que fazer, mas eu confio que o que acontecerá será o melhor, porque o Senhor só quer o melhor de mim. Senhor, eu estou com medo de não conseguir largar esse pecado. Me ajuda, por favor. Eu confio no Senhor. O Senhor pode me salvar, o Senhor pode me ajudar a vencer esse pecado. O Senhor vai te ajudar. Ele é Pai. Ele escuta a oração dos filhos. Ele escuta o clamor daqueles que o pedem, o chamam. E como um bom pai, ele não desampara os seus. Certa vez eu me encontrava em uma situação em que eu não sabia o que fazer. Estava sem rumo em tudo. No meu relacionamento, na minha vida profissional, nos meus estudos. Estava tudo ladeira abaixo. Eu fui para a igreja. Lembro-me que era uma celebração de Pentecostes, o tríduo de Pentecostes. E eu falei, Senhor, meu Deus, eu tenho isso, isso e isso de medo, anseio e preocupação. Ajudai-me, ajudai-me porque sem ti eu não consigo. Porque eu preciso de ti. Ajudai-me. E me entreguei. Confiei e me entreguei. E confiando em Cristo, mas eu confiar de saber que você não consegue fazer nada. Tudo depende dele. E se nada for feito, glórias a ele. Porque assim como Jó, quando perdeu tudo, exaltou o nome do Senhor, nós devemos fazer também em meio ao caos. Em meio ao caos devemos sempre exaltar o nome do Senhor. Não somente em meio às bênçãos. Depois de tudo isso, depois de pedir uma resposta de Deus, em meio àquela celebração, ele falou comigo. E nos 3 dias, 2 dias eu recebi a minha bênção e a minha certeza. Aceitei, conversei com quem eu tinha que conversar, mudei o que eu tinha que mudar. Mas Deus ainda esperava mais de mim. Ele ainda espera mais de mim. E eu preciso ser melhor. Por aqueles que Ele me confiou e por Ele. Porque Ele confiou em mim. Eu preciso ser melhor. Assim como Davi, que nós possamos confiar antes em Deus. Antes do que podemos fazer, antes de como devemos agir diante de determinada situação, que possamos confiar em Deus. Porque a realidade é que o tamanho do gigante só revela o tamanho da fé que Deus quer construir em cada um de nós. O tamanho do gigante, ele só vai revelar o tamanho do soldado que Deus acredita que somos. E se Deus acredita, meu amigo, quem somos nós para desacreditar? Sejamos fiéis, sejamos soldados que não duvidam do poder do seu general. Nosso general é Cristo, que morreu e ressuscitou por cada um de nós e verdadeiramente vive, sentado à direita do Pai, por todos os séculos dos séculos, e há de vir, em sua volta, julgar os vivos e os mortos, separar o joio do trigo, e o seu reino não terá fim. Hoje, ontem e sempre. Deus é Deus, sempre.
Independente do tamanho do gigante que estamos enfrentando, Deus é Deus. E quanto maior for o gigante, maior seja a nossa fé. Obrigado por todos que assistiram. Fiquem com Deus e um grande abraço.